Olá, estamos começando mais um programa e hoje nós recebemos no estúdio um ex-professor de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se tornou conhecido com suas reflexões e palavras de sabedoria. Depois de passar 25 anos se dedicando ao exame da física quântica, ele foi ordenado lama em 96, um título que significa sacerdote, professor. Eu converso hoje com o mestre budista Lama Padma Santen. Ele dirige o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva em Viamão, no Rio Grande do Sul. E através dos retiros, prática de meditação, ajuda os participantes a desenvolver a espiritualidade e a cultura da paz. Um prazer falar com o senhor, recebê-lo aqui no Gente.com. Mas eu vou começar com um assunto difícil. Como lidar com as perdas, as derrotas, o Brasil ainda sob impacto do resultado da Copa do Mundo e agora já entrando num outro clima que também não é fácil, que é o clima das eleições. Eu acho que Olimpíadas, esses campeonatos enormes, às vezes eu tenho a impressão que foi o próprio Buda que organizou isso, que concebeu. Para mexer com a gente? Porque a gente aprende muito sobre a vida nisso, né? Sem dúvida. Eu já olho assim, Campeonato Brasileiro, né? Um time ganha. Se a gente denunciasse no PROCON, acho que a gente teria ganho de causa, né? Porque tem um sofrimento no país inteiro, todos os outros times são derrotados, né? Aí tem um time que vence. É assim. Mas então, esse sofrimento da Copa, na verdade, ele foi um sofrimento que ninguém esperava tão intenso, digamos assim. Mas vamos imaginar assim, alguém ganha, né? E os outros sofrem, né? Agora, aqui no Brasil, eu olhava, eu não achava assim que o Brasil estava com aquela potência toda, né? Mas de qualquer maneira todo mundo sabia disso. Foi uma surpresa, assim, o jeito, né? Que a gente perdeu, né? Nós estamos tendo dificuldades para lidar com perdas, lidar com derrotas, com a falta do sucesso na sociedade que nós vivemos hoje. Eu acho que isso não é uma questão de agora. O Buda falava disso 26 séculos atrás, né? Então ele vai dizer assim, nós temos apegos, nós construímos realidades. Essas realidades que a gente constrói são como bolhas, elas são como sonhos. Então, por exemplo, um campeonato desse é um sonho, é uma bolha de realidade. Termina o campeonato, nós vamos fazer outras coisas. Nós não estamos efetivamente vivendo aquilo, né? Nós não somos aquilo, mas a gente constrói e passa a viver. Quando nós estamos dentro daquilo, o que acontece? Nós encontramos insatisfatoriedade, ou seja, aquilo não é muito bom, aquilo produz sofrimento e tem impermanência também. A gente se frustra com as expectativas. Mas isso não é uma coisa relativa a campeonatos apenas. Os campeonatos são mais fáceis de ver, porque eles são curtos, intensos, por isso que eu estava brincando, que foi o Buda que inventou isso, né? Porque nós temos campeonatos pessoais por 20 anos, 30 anos ou 10 anos, e a gente tem derrotas também, tem sofrimentos, tem essas dificuldades todas. Enfim, o Buda vai ensinar para nós como viver uma estabilidade interna independente das circunstâncias que nós vamos chamar de grosseiras, né? Então tem um aspecto grosseiro, tem um aspecto sutil, que é o interno, e tem um aspecto secreto, que eu não posso contar, né? Assim, eu conto sim. Então, nós vamos contar, pelo menos tentar aqui durante essa conversa de hoje, porque enquanto o senhor falava, eu fui me lembrando o seguinte, ao mesmo tempo em que a gente entra nessas bolhas que, a meu ver, alguns momentos de pura ilusão, né? A gente foge do real, a gente foge também num outro aspecto. Agora eu quero fazer um paralelo com esse ambiente pré-eleitoral, que é não querer enfrentar situações que são tão importantes para o país, não querer entrar de fato nessa discussão da política que é necessária e que as pessoas não levam a sério como deveriam levar. O senhor percebe isso? O senhor tem essa mesma impressão? Eu tenho essa impressão, porque, vamos dizer, na verdade é um embate prévio entre publicitários, né? Eles constituindo visões de mundo que eles imaginam que as pessoas vão se filiar, né? Aquilo não precisa ter efetivamente uma conexão com as visões políticas reais que vão ser implementadas. Eles constituem isso já imaginando o esquecimento do próprio eleitor. A gente talvez não lembre quem é que a gente votou na outra eleição e não lembra quais eram as plataformas, o que a gente realmente estava aspirando. Então eles contam com esse esquecimento da população. Aí eles montam uma visão de mundo e eles fazem uma pesquisa entre a população para saber o que a população gostaria de ouvir. Aí eles falam o que a população quer ouvir. E eles tentam conectar isso às várias candidaturas. É assim que funciona, né?
Que tipo de lição, na sua opinião, nós podemos tirar com essa situação que o Brasil viveu agora, voltando à questão da Copa, que foi uma situação de humilhação, e até transferindo isso para várias situações na nossa vida em que passamos por humilhações e temos muita dificuldade para lidar com isso, com a rejeição, com a humilhação? Eu acho que sempre que a gente estiver numa posição competitiva e estiver dentro de uma perspectiva de vencer ou perder, né, que enfim é uma situação competitiva, e estivermos apegados a isso, nós vamos ter sofrimento, né? É inevitável isso. Eu acredito que a grande lição é nós entendermos que a gente segue, a vida segue, né? A vida não para, ela segue. E nós deveríamos eleger, por exemplo, objetivos elevados, objetivos maiores, e a gente vai seguindo atrás desses objetivos. Como por exemplo, nenhuma criança com fome, nenhuma criança fora de escola, nenhuma criança abusada. Isso é uma boa meta. Um outro elemento seria assim, nenhuma criança sofrendo pela limitação dos seus pais. Porque nós vamos perpetuando a questão da infelicidade, né? Então, os pais, eles não têm educação, não têm uma situação econômica que possam apoiar os filhos, então geração após geração é como se esse obstáculo ele se propagasse. Então nós precisamos, numa única geração, a gente poderia recuperar essa circunstância toda se a gente pudesse apoiar as crianças sem a limitação das condições dos pais. Ou seja, a questão da educação é uma questão crucial, né? Agora, eu vejo essa questão da educação não apenas limitada à escola, ela é uma questão ampla, que eu vejo que ela deveria incluir também os pais. Os pais estão perturbados, eles são como que crianças que o tempo passou. Eles também não têm os meios. A nossa experiência com as escolas que nós dirigimos é justamente essa. Ou seja, nós precisamos ajudar os pais. Quando chegam as crianças com dificuldade na escola, ela não é dificuldade das crianças, é dificuldade dos pais também, das famílias. O que o senhor tem identificado? Nós temos visto isso, né? Então, crianças assim, muito perturbadas. Quando a gente vai conversar com os pais também não querem aqueles filhos. Eles estão com uma dificuldade com os filhos. Se nós vamos olhar a vida deles, eles estão sem tempo nenhum. Eles estão numa situação muito difícil. Então, é natural que aquilo termine se refletindo sobre as crianças, que vai se refletir dentro das escolas também. Enquanto o senhor fala, eu estou pensando aqui, a impressão que passa, e quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a sociedade, é que nós avançamos muito nas conquistas tecnológicas, enfim, nas conquistas materiais, mas a gente se distanciou daquilo que de fato poderia trazer alguma satisfação pessoal. É mais ou menos isso, a gente ficou melhor, digamos assim, o que pode se chamar de melhor, mas menos satisfeito, menos feliz, menos inteiro. Esse é um ponto interessante, assim. Eu vejo, por exemplo, retornando à questão da escola, né, porque ela está conectada a isso. Sim. Nós temos uma utopia social que hoje está ligada à economia. Ela está totalmente ligada à economia. Né? Então, por exemplo, os jovens, eles são educados para ocupar um espaço dentro do processo econômico. Esse espaço dentro do processo econômico gera uma identidade para eles. Então, eles são reconhecidos através do espaço econômico, da inserção deles dentro desse espaço econômico. Só que, mesmo quando eles têm satisfação nisso, ou seja, eles atingem os resultados, isso não é alguma coisa que brotou de dentro. Eles, na verdade, estão tendo que se ajustar a alguma coisa. Então, hoje, os profissionais, eles são assim, eles se ajustam. Aí eles têm uma série de problemas, até problemas de saúde. Eles podem ter depressões, eles podem ter problemas variados de saúde associados às suas próprias atividades. Na verdade, estão tendo, né, muitos problemas. Eu vejo, por exemplo, pessoas que têm uma classe de renda muito elevada, eles são gestores de empresa, eles são pessoas de habilidades. A gente vai conversar com eles, é a mesma coisa, eles estão com pouco tempo de lidar com as crianças, eles estão andando no tráfego por um longo tempo, eles têm uma sensação de alienação da família. Assim, eles têm uma dificuldade de ver que aquele rumo deve ser seguido. Nos tempos que nós estamos vivendo hoje, isso se conecta também com a questão ambiental. Então tem uma sensação de que o desenvolvimento da sociedade ele foi até um ponto, baseado nesses valores econômicos, ele não vai poder ir muito mais.
Por Vamos quê? ter que retroceder. Porque nós estamos danificando a natureza de uma escala como nunca aconteceu. Bom, esse é um ponto muito importante que eu vou voltar a falar. A gente vai fazer um breve intervalo. Eu estou conversando hoje com Lama Padmasambhava, mestre budista. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós falamos também sobre a trajetória dele durante todos os anos, 25 anos em que ele foi professor. Até já!